Nosso devocional de hoje é Atos capítulo 19, do versículo 13 ao 41. A fama de Paulo e os apóstolos estava se espalhando pelo mundo. Como a gente disse no devocional anterior, aqueles do caminho estavam ficando bem conhecidos pelos povoados, por todo o mundo daquela época, que era a Ásia. Então muitos estavam tentando copiar aquilo que eles faziam, porque os poderes, entre aspas, porque nós sabemos que era a graça de Deus e o Espírito Santo agindo através deles, mas os poderes, entre aspas, deles eram atraentes. Imagina só você submeter os espíritos malignos, curar os doentes, fazer os paralíticos andarem, estarem em evidência, atrair atenções para si mesmo. Imagina isso. Então, assim como é nos dias de hoje, eram também os homens daquela época. Eles trabalhavam por fama, por reconhecimento. E aí por isso eles não puderam expulsar aquele espírito maligno no versículo 15. Mas mesmo que eles pudessem, olha o que Mateus 7, 22 e 23 vai dizer. Naquele dia, Então o Senhor Jesus naquele dia, vai dizer o seguinte: muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porém, a intenção dos apóstolos, ela era totalmente diferente, e ela está expressa bem no final ali do versículo 17, que vai dizer o seguinte: e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então essa era a intenção dos apóstolos, e essa precisa ser sempre a nossa intenção. Nunca buscar fama e evidência para nós, mas sim para o nome do Senhor. O nome dele precisa ser engrandecido. Precisamos ser como Mateus 7:24 vai dizer, que eles eram semelhantes ao ser humano prudente que ouve as palavras de Cristo. Então os apóstolos daquela época eram esses homens e mulheres que ouvem as palavras do Senhor e as obedecem. O coração do verdadeiro cristão está em fazer o nome de Jesus grande e não o seu próprio. Porque o nosso maior desafio, assim como era o dos discípulos, não são os demônios nem as doenças, porque essas estão submetidas à vontade de Deus. O homem também está, mas o maior desafio não são os demônios nem as doenças, mas sim o espírito humano. Porque aquele povo começou a perder a fonte de prosperidade, que era a produção de ídolos da imagem da deusa Artemis. E também a prática da feitiçaria. O versículo 25 ali vai expressar bem isso. A prosperidade deles estava em risco, então eles colocaram os discípulos contra a parede, quiseram matar os discípulos, porque os discípulos estavam estragando a prosperidade, o comércio deles, todas essas práticas de adoração a Deus Artemis e as práticas de feitiçaria, porque a partir do momento que as pessoas elas vão conhecendo a verdade, elas vão abandonando aquilo que elas entendem que é a mentira. Então eles começaram a abandonar essas práticas, queimar os livros de feitiçaria e a seguir o povo do caminho. E ainda que a nossa vida esteja em risco, o que importa é as pessoas conhecerem a verdade. E ainda que sejamos rejeitados pelos homens, a nossa alegria não deve estar nisso. Nossa alegria se
como o Salmo 147, versículo 10 e 11 vai dizer, precisa estar no Senhor. Porque o Senhor, né, o prazer dele não está na força do cavalo, nem no poder do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Deus nos abençoe.